Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Hoje nós daremos continuidade à nossa série da semana, que é o nosso propósito de vida. Fica até o final desse vídeo e vamos lá. Olá, tudo bem? Antes de nós começarmos, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração breve. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, eu venho orar, te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer pelo meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa trazer clareza ao nosso coração acerca das tuas escrituras, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês, dando continuidade a falar sobre o propósito de Deus sobre nós, o nosso propósito de vida. E nós abordamos no último episódio falando que quando Deus ele cria eu e você, ele já nos estabelece aqui na Terra com um propósito de vida. Ele já descreve para nós em Gênesis capítulo 1, verso 26. Você pode conferir, relembrar ou assistir o vídeo caso você chegou aqui agora e ainda pegou, né? Esse é o nosso terceiro episódio e não conseguiu assistir os outros, o primeiro e o segundo. Nós começamos já a abordar esse assunto. Então eu quero te encorajar a voltar lá e assistir caso você ainda não viu. Caso você está conosco acompanhando, vamos seguir a linha de raciocínio. Então Deus ele cria o homem, a mulher, né, o ser humano na sua totalidade com um propósito de vida que seria sobre governar, sobre dominar sobre a criação, sobre representar Deus na terra através desse domínio, através desse governo. Só que nós finalizamos o episódio falando que alguma coisa aconteceu para que nós hoje, eu e você, não conseguimos estar vivendo isso na plenitude das coisas. Vamos entender o que foi e o que aconteceu? Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Só que um verso acima, né, que seria o capítulo 2, verso 25, ele finaliza dizendo assim, o escritor de Gênesis: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Tá vendo que diz que o homem e a mulher eles viviam nus? Nesse sentido aqui, além de ser no literal, que de fato eles estavam despidos de suas vestes, mas fala acerca da intimidade deles. Eles não tinham vergonha entre si, porque eles eram, sabe, como é que eu posso dizer? Assim como Davi também encontrou no Senhor. Eles eram sinceros, eles eram, sabe, eles tinham um coração um para com o outro e principalmente para com Deus limpo, um coração transparente, essa é a palavra correta. Então, assim, antes de alguma coisa acontecer, né, que nós vamos descobrir aqui agora, na verdade você já sabe que o pecado ele entrou na humanidade, mas nós vamos ler alguns versículos aqui. E então antes desse pecado entrar na humanidade, o homem e a mulher, né, para com Deus e para com eles mesmos, eles eram transparentes em seu coração, em suas decisões, em sua mente. Então algo aconteceu, esse pecado quando ele entrou na humanidade, ele foi tão cruel com a humanidade que, sabe, aconteceu com que o homem ele perdesse a sua essência, perdesse talvez esse governo que Deus depositou sobre ele. Mas vamos para as escrituras novamente? Leia comigo Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você vê que no verso 1, né, o escritor ele começa a dizer, né, sobre esse contexto que nós estamos falando do pecado, evidenciando que o inimigo desse texto, o inimigo do homem, o inimigo da mulher, ele era alguém astuto, era alguém que tinha sabedoria, né, para fazer essas articulações para enganar o homem e a mulher. Eu não vou ler esse capítulo todo, só alguns versos, porque você já conhece a história, mas eu recomendo você ler em casa sobre isso para que você possa compreender
sabe, na essência, todos os erros. Você vai ver que ela começa aqui nesse verso 1, tentar pegar a verdade daquilo que Deus tinha dito, só que omitindo algumas partes, sabe, não sendo sincero nas suas perguntas, para fazer com que possa haver uma, como é que eu posso dizer, uma confusão, uma dúvida dentro do coração do homem e da mulher. Então, nós conhecemos a história, eu não vou ler porque são muitos versículos, mas aí você vê que há um diálogo ali entre o inimigo, que seria a serpente, com a mulher, até o ponto que ele convence a mulher a comer do fruto que era proibido, sabe? E a partir dali a mulher oferece ao seu marido, então eles comem, e a Bíblia fala que os seus olhos foram abertos e eles conheceram a nudez. E então foi e colheu folhas de figueira e fizeram para si aventais. Sabe? Deus nunca chegou para Adão e para Eva e disse: olha, você está nu, se cobre, sabe? Se tampe, sabe? Utilize uma máscara, tampe isso porque isso é vergonhoso. Você não vê isso partir de Deus para o homem. Então eu creio em meu espírito, e nós iremos concluir no próximo episódio, que será o último dessa série, que na verdade o que se perdeu é aquilo que nós precisamos recuperar em nossos dias, que é essa identidade de propósito, essa identidade de governo. Tudo isso se perdeu por essa falha, sabe, dessa dúvida que foi implantada no coração do homem, da mulher, da humanidade em si, através do pecado, fazendo com que ele olhe para si, ou olhe para sabe, o seu próximo, que nesse caso seria sua esposa, seria a mulher, seria quem Deus havia confiado a ele, que seria a metade dele no literal. Ele olha para ela, olha para si, em vez dele enxergar, sabe, a grandeza de Deus, a imagem e semelhança de Deus através deles, eles começam a ter dúvidas, a ter medo, a se envergonhar uns dos outros. E o que eles procuram fazer para que isso possa ser sanado? Em vez de ir até o Senhor, você vai ver na história que eles procuram se tampar, nós lemos no versículo, com folhas de figueira. Sabe, começa a entrar na humanidade o medo, a dúvida, e isso ocasiona do homem e da mulher querer se esconder, querer, sabe, tampar o sal com a peneira. Não sei se você já viu esse ditado. Então, assim, é impossível o homem e a mulher, uma vez que compreende o seu propósito, que é de governo, de domínio, sabe, viver uma vida de escravidão. E isso não é simplesmente no literal, não quer dizer que você, sabe, hoje nós vivemos uma democracia, sabe, nós temos presidentes, temos governantes de fato, temos senhores, sabe, que são talvez nossos chefes de trabalho, nossos líderes. Isso não está errado. Nós vemos também que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, se eu não me engano, a carta aos Romanos, que fala que nós devemos ser submissos às autoridades, mas nós falamos num contexto geral, sabe? O homem, ele perdeu o governo, ele perdeu o domínio quando ele se coloca numa posição que o diabo colocou ele. Então, cabe o homem e a mulher resgatar isso, resgatar o propósito dele, que já foi estabelecido desde a criação, desde antes, sabe, de todas as coisas. Eu e você talvez nascemos nesse século, nesse ano, nós estamos nesse vídeo em 2024, mas talvez aproximadamente 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, quando Deus criou o ser humano ali, o primeiro homem, a primeira mulher, não foi dessa forma que nós estamos vivendo hoje que ele estabeleceu. Porém, algo aconteceu lá que até os dias de hoje nos afeta, que foi o pecado entrando na humanidade, trazendo para nós até nos dias de hoje medo, insegurança, dúvidas. Então, sabe, compreenda o seu propósito de uma vez por todas. Você é filho de Deus, criado com a imagem e semelhança do Criador, para governar, para dominar sobre todas as coisas. E o pecado que habita no nosso corpo, que é caído, sabe, ele tende a trazer dúvida, a trazer medo, sabe, fazer com que a nossa alma se amedronte, sim,
mas também ter alguns desejos impulsivos. Só que existe uma solução para mim e para você, nós iremos abordar no próximo vídeo, mas faça essa reflexão, sabe? Comece a compreender, começa a pedir o Espírito Santo trazer essa clareza para você, rumine sobre isso, ouve esse vídeo 2, 3, 4 vezes, leia essas escrituras, capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Fala, meus queridos e queridas, infelizmente a bateria acabou, né? E não pegou a parte que eu estava de encerramento, mas eu quero te encorajar a permanecer nos acompanhando na série. Toda segunda-feira nós temos nosso devocional, toda sexta-feira nós estaremos lançando um episódio de série, então nós estaremos finalizando essa série, esse vídeo, nessa próxima sexta-feira. Então eu quero desejar que Deus te abençoe, que você não deixe de compartilhar esse vídeo, sabe, com alguém que você possa ser edificado. Então deixa seu like, deixa seu comentário, Deus te abençoe.